sempre o amarei. Se você colocou disto, você acertou. Por quê? Você vem aqui e fala, olha, tenha sempre lembrança. A lembrança do quê? Você não falou qual lembrança? Qual que é o assunto da lembrança? Não sei qual que é. Ah, agora eu vou falar qual que é, ó. Eu sempre o amarei. Aí fala o assunto. Se nós invertermos, se fosse assim, ó, eu sempre o amarei. Tem lembrança disso, fosse invertido. Então, a primeira é disto. Por que você está usando... Ah, isso aqui é fácil. Por que você está usando esta camisa ou essa? Essa. Porque a pessoa está se referindo assim, ó, porque você está usando esta não tem jeito de usar, esta que está comigo. Essa camisa aí, tá? Então, a primeira é disto, a segunda é essa. Acertaram? Então, vamos mudar aqui. Pode mudar? Como são complicados estes dias ou esses dias que estamos vivendo atualmente, o perdão e a vingança se opõem diretamente. Aquela ou esta degrada os homens, ou aquela ou esta os eleva. O teu... Hã? Ali vai usar uma... Vai usar a primeira em um e a segunda em outro. Vamos ver agora. Deixa eu ver. 2010, beleza, dá tempo. Como são complicados estes ou esses? Motivo aqui pelo seguinte, essa palavra aqui está dando a dica, né? Como são complicados estes dias que estamos vivendo atualmente, tá? Ah, uma propaganda, vou colocar uma propaganda. E agora eles colocam muita propaganda, cartazes. Você viu lá, né, viu? Os cartazes lá que apareceu. Então, por exemplo, ó, o cartaz era assim, ó. Tá? Aí nesse cartaz, o que acontecia? Tinha uma praia aqui no fundo. Estava escrito assim, ó. Isso aqui é uma delícia. É uma propaganda de agência de viagens, né? Aí então a frase, ele deu 2 cartazes e estava analisando o erro. Qual que era o erro? Dá uma olhada aí, ó. Tem um erro aí, né? Por que está errado? Por causa dessa palavra, ó. Não é ela que está errada. Como eu coloquei esta palavra, eu não posso usar essa, ó. Por que eu não posso usar? Que isso é aí. Agora, isto é aqui. Entendeu? Se eu estou falando aqui, não pode ser isso. Tá? É isto aqui. E tem uma frase também do Rui Barbosa. Quem vai fazer direito vai conhecer um pouquinho sobre o Rui Barbosa. Já ouviram falar no Rui Barbosa, gente? É aquele lá de Chão Carreiro. O Rui Barbosa é um cara assim, lendário pelo seguinte. Rui Barbosa é um cara que vale a pena você ler um pouquinho sobre ele. Pelo seguinte, um cara muito eloquente, uma sabedoria muito grande. Aí tem algumas lendas, ele não sabe se é verdade, né? Mas esse é um cara que praticamente não perdia nada em relação ao direito, ganhava sempre as demandas. Mas ele foi político também. Então eu escrevi uma frase que é assim, ó. O Brasil não é isto. O Brasil é isso. Aí, ó, às vezes a pessoa lê e nem entende. Por quê? Não sabe a diferença de pronome, o significado que tem, a semântica. E aqui ele foi inteligente pelo seguinte, com pouca coisa, ele falou, ó, o Brasil não presta.
Porque quando você fala isto, é o que está próximo de você, pertinho de você. Isso é o que está jogado. Ah, leva isso aí embora. A gente fala assim, ó, pode levar isso aí embora, isso não presta mesmo. Tá? Esse isso é porque está jogado, está abandonado, está longe de mim. Então o Brasil não é isto que a gente está vendo, que gostaria, né? Uma pátria sem corrupção, que atende a demanda de todas as pessoas. O Brasil é isso aí, ó, esse lixo. Tá? Infelizmente, a frase dele. Tem uma história dele também, tinha um cachorro, o cachorro fugia, ia lá comia carne no açougue, né? O cachorro saia correndo um pedaço de carne, aconteceu umas 2 vezes. Aí ele foi comprar no açougue, né? Foi lá tal, o açougueiro, muito esperto o açougueiro. Ô, doutor Rui Barbosa, né? Queria fazer uma pergunta pro senhor. Posso fazer? Pode, fica à vontade. Se um cachorro, né, entra aqui, o cachorro pode ter fugido, vem aqui e abocanha um pedaço de carne, sai com esse pedaço de carne na rua, o dono teria que pagar esse pedaço de carne? Lógico que teria que pagar, né? Obviamente que teria, porque o dono é responsável pelo cão. Ah, então o senhor está me devendo 500 contos de réis. O cachorro do senhor pegou 2 pedaços de carne aqui. Ah, então tudo bem, então o senhor me deve só 1.000. Mas por que 1.000? Porque eu cobro 1.500 a consulta. 500 está pago pelo cachorro, os outros 1.000 é a minha consulta que está faltando. Coitado, se deu mal. Senhoras e senhores, o primeiro lá vocês acertaram, o segundo vão acertar também. Não sei se perceberam um detalhe muito simplesinho que tem aqui. Vem cá. O perdão e a vingança se opõem diretamente. 2 pontos. Quem é que degrada? Degradar é algo bom ou ruim? Ruim. Ah, então a vingança. Então se a vingança, opa, é essa, porque está mais próxima, né? O perdão e a vingança se opõem. Esta que está mais próxima, né? Degrada os homens. E agora tem que colocar outra. A outra vai ser essa palavra, mas tem um detalhe. Essa palavra vai retomar qual expressão lá dentro do texto? Então como é que eu vou colocar ali? Aquele. Por que eu não posso colocar aquela? Ué, eu não posso colocar... Opa! Eu não posso colocar aquela, porque perdão é uma palavra masculina. E por que no exercício não foi colocado aquele? Ué, porque se eu colocar aquele, diretamente você já sabe. Aquele se refere a... Perdão, é para você pensar um pouquinho mesmo, tá? Podemos mudar o quadro? Então vamos lá. Exercício, mais um exercício aqui. Só tem esse aqui, mais uma viradinha. Mês em que estamos está passando rápido. Você disse que vai viajar em março para o Rio Grande do Sul. Mês também é de chuva, papai. Pensa um pouquinho, vou apagar o que está aí. Primeiro lá em cima, vamos lá? Primeiro lá em cima, este ou esse? Este mês em que estamos ou esse mês? Porque, ó, nós estamos, ou agora, então tem que ser este. Beleza, tá aqui o este, ó. Este, tá aqui. E agora embaixo vai ser o mais da hora, vamos lá. Primeira coisa, tem que escolher o seguinte, ó. Tem uma divisão entre este e este. Vou ter que escolher isso aqui. Além do mais, ele tá falando, olha, existe a possibilidade também. Será que você vai usar com preposição ou você vai usar sem preposição? Além disso, eu estou perguntando, olha, já pode ser usada a palavra aquele. Lembrando que esse aquele está sendo usado com a preposição em mais aquele. Então, primeiro de tudo, primeiro ali, vou analisar o seguinte, eu vou usar este ou esse. Depois a gente vai ver se tem a preposição ou não. Se eu falaria neste ou nesse. Então, o que eu uso? Este ou esse? Vamos lá. Você disse que vai viajar em março para o Rio Grande do Sul. Esse, este ou esse?
Este mês do qual você está falando, esse mês também é de chuva lá. Agora é o seguinte, será que é este ou será que é neste? Ah, peraí. Desculpa, eu já tinha falado o mês aqui, né? Não, já tinha falado o mês, não pode ser este não. Opa. Já falou o mês, que já anunciou o mês, já anunciou, então vai ser esse. Agora é o seguinte, é esse mesmo ou seria nesse? Com a preposição. Agora dá uma olhada, como é que eu vou saber assim, ó, quer ver? Aqui eu não estou sabendo, não fica parado aqui não, vai andando para frente, falando no verbo, dá uma olhada aqui no verbo, vamos grifar o verbo aqui, ó. Me fala uma coisa, qual é o sujeito dessa oração do verbo ser? Eu sou, tu és, ele é. Olha lá, ó. Eu sou, tu és, ele é. De chuva. Quem que é de chuva? Esse o quê? Esse aqui é o seu sujeito. Outra coisa. Sujeito não trabalha com preposição antes. Ah, então você não pode colocar nesse. Por que não? Porque não tem sujeito com preposição. Então descobri. Opa, vamos para o próximo. É de chuva lá. Opa, lá, ó. Então não é mais, olha o quadro aqui, hein? Não é aqui. É lá. Opa, se é lá, certinho. Naquele estado. Por que é naquele? Porque quem viaja, viaja para algum lugar, em algum lugar, é no estado. Certinho? Tem mais? Tem mais. Pode apagar ou não? Vocês que mandam. Pode? Então, tem esse daqui agora para vocês, ó. Esse aqui é o seguinte. Aquele primeiro lá em cima, o primeiro lá em cima, mais correto, não é que é mais correto, mais comum se eu usar isso aqui, ó. Desta. Só que tem um detalhe. Eu poderia também usar dessa, ó. Só que cada uma dessas palavras aí vai ter um sentido. O mais comum seria o desta. Mas se eu usar o dessa, não pode também considerar errado, porque ele vai falar que vai ter uma outra situação. Ali não tem um texto para falar qual seria o contexto da história. Então o desta fica certo, o dessa ficaria também, só que cada uma tem uma ideia. Tá vendo como que a interpretação vai ser feita pelos pronomes, ó. Se eu falo, será que ninguém desta casa me entende? Isso aqui dá ideia de lugar. Se ele usar o desta, ele está dentro da casa ou fora da casa? Você fala, desta casa ele está dentro da casa. É o mais comum. Então ele está conversando provavelmente com os familiares dele. Ninguém está entendendo. É uma briga de familiar. Agora imagina assim, ó. Tá lá o esquilo, né? Passeando com o Wilson de carro. Esquilo chateado, tamanho manguaçado e tal, né? Aí começa a confidencializar a vida dele. Ele tá passando na porta da casa dele. Aí ele vira pro Wilson, ó. Ninguém desta casa me entende ou ninguém dessa casa me entende? Dessa casa. Aí tá mostrando, ele tá do lado de fora da casa, falando sobre as pessoas que estão lá dentro. Então, o mais comum é usar o dessa, mas se eu usar o dessa em uma determinada situação, não ficaria incorreto, mudaria o sentido. Mais escovação causa inflamação na gengiva e isto ou isso? São mais... Isso. Então vou colocar o isso aqui. Isso. Por que isso? Pelo seguinte, você tem ideia de espaço, de tempo e tem um referencial anafórico e catafórico. Aqui, ó, qual que é a situação? Ele já escreveu a situação, ó. Má escovação causa inflamação na gengiva. Ele anunciou o assunto, poderia ser uma pessoa, uma situação, pode ser um lugar, já falou. A partir do momento que você já fala, passa a ser isso. Agora, ele poderia inverter. Se ele invertesse a frase, ficaria assim, ó. Isto
Todos deviam saber, 2 pontos. Aí ele colocaria: má escovação causa inflamação na gengiva. Se invertesse. Entenderam? Sim ou não? Sim, né? Bom, eu sou inteligente demais da conta. Posso mudar isso aí ou não? O que nós temos aqui? As preposições. Vou voltar um pouquinho agora para mostrar uma coisa maravilhosa. Então, primeiro, o que você aprendeu? Pronomes demonstrativos. 2 coisas. Então, ó, aula de hoje, 3 partes. Aquela interpretação do primeiro texto, pronome demonstrativo, e em 6 minutos eu tenho que ensinar isso aqui. Acho que eu consigo. Quer ver? Vem aqui, ó. Verbos. Vê os primeiros verbos. Vamos lá. Sabe o que é isso ou não? Então agora vamos aprender isso em 6 minutos, que é muito simples, ó. Pensa assim, ó. Mais de 90% dos verbos são regulares. São os mais fáceis. O que é um verbo regular? Você tem que guardar o seguinte, ó. Primeiro, todas as vezes que você for descobrir isso aqui que você está olhando agora, pensa, ó. Isso aqui você só faz aqui, ó. Não faz em outro verbo, não. No presente do indicativo. Isso aqui é como se fosse um exame de DNA. Se você fizer um verbo errado, você vai pagar uma pensão que não é sua. Então vamos lá. Você vai fazer só com o verbo no presente do indicativo. Você vai usar essa palavra para fazer, ó. Agora. Então agora você vem aqui. Vamos usar como exemplo o verbo amar. Olha aqui o verbo amar. Vamos fazer juntos. Agora eu. Agora tu. Agora ele. Agora nós. Vós. Eles. Fez isso. Agora confere aqui, ó. Tá vendo o verbo amar? Eu vou tirar a parte final dele. Vou tirar isso aqui, ó. O que ficou? Você vem aqui e confere, ó. Você vai conferir 2 coisas. 2 coisas. 2. Não esquece isso, não. Confere da primeira pessoa até a última. Vê se aqui mudou alguma coisa, ó. Ou se permaneceu o ame, ó. Amo, amas, ama, amamos, amais, amo. Mudou alguma coisa? Então é porque ele mantém uma regularidade. Mas as pessoas erram no seguinte: elas guardam isso aqui e esquecem a segunda coisa. São 2 testes, ó. Olha isso aqui, agora olha aqui, ó. Tem que terminar com a letra, ó. Pô, se não terminar com essa letra aí, o verbo não é regular. Entendeu isso? Certeza? Ótimo. Posso fazer aquele teste aqui ou não? Então vamos fazer um teste. Vou separar o verbo, ó. Estar, vou tirar isso aqui, tá? Ó. Agora eu o quê? Eu. E tu? E ele? E nós? E vós? E eles? Para ir embora, eu te pergunto, esse verbo é regular ou não? Não. Então não posso, aqui está tudo certo, não está? Ó. Só que tem um detalhe, termina com qual letra? Então ele não é regular, isso aqui é um verbo irregular. Olha lá ele, ó, irregular. É o que nós acabaremos de aprender amanhã. Ô, gente, fica à vontade, ainda tem café aí, não sei se tem pão, hein?